Em meio à semifinal do Campeonato Gaúcho, o Internacional pode estar fechando com um jogador que vem lá do interior paulista. É Richard Rios, colombiano de 22 anos. Enquanto isso, a Conmebol confirma uma bolada a mais para quem está na fase de grupos e o Internacional pode ganhar alguns milhões consideráveis na principal competição da América. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Dia de Inter, dia de Internacional contra o Caxias, primeira partida da semifinal lá no Estádio Centenário, 16 horas e 30 minutos, lá na Serra Gaúcha, né? Sempre bom ir pra Serra Gaúcha, comer um galetinho, né? Daqui a pouco um fundi, pegar um vinhozinho, sempre é bom. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre isso? Então fica comigo até o final do vídeo, já chega deixando o teu like, te inscreve no canal. A gente tá chegando a 25 mil inscritos. 25 mil inscritos é muito legal, cara. Fico muito feliz. Então me dá essa moral aí, vai ali inscrever-se, depois vai no sininho também, ativa a notificação, porque daí toda vez que eu boto um conteúdo novo aqui, tu recebe no teu celular ou no teu e-mail, enfim, como tu configurou ali a notificação, beleza? E não te esquece que a KTO tá te esperando para botar uns pilinha no bolso, né? Ó, a odd do Inter, se tu acredita que o Inter vai ganhar hoje, 1.8 lá na KTO, vale a pena pegar, de repente, fazer uma combinadinha, mais umas faltas, de repente o cartão amarelo, alguma coisa assim, dá uma olhada lá o que pode fazer no jogo do Inter contra o Caxias e bota uns pila no bolso com o cupom Ernest, ganhando 20% de free bet, beleza? Vou falar com você sobre 3 assuntos. Vou falar com você sobre o time do Mano Menezes, essa semifinal, óbvio, né? Não tem como fugir. Vou falar também sobre Richard Rios, colombiano de 22 anos, que pode estar chegando no Beira-Rio agora na próxima semana, de repente nos próximos dias. E também falar sobre um anúncio que a Conmebol confirmou, na verdade, né? Agora nessa semana, uma boladinha bem importante pro Inter, beleza? Vamos começar falando do Inter, vamos começar falando do jogo em si. Porque, assim, tem muita especulação sobre o time, tá? Mas eu tenho algumas leituras e eu queria compartilhar isso com vocês. A gente pode conversar até a hora do jogo, né? Pô, tem muito tempo pra gente bater um papo, trocar uma ideia sobre o Inter. Então, olha só, o Inter divulgou ontem isso aqui, ó. Olha só essa divulgação aqui do Inter, ó. É o dia do Inter, tá? Do clube oficial, beleza? Das redes do clube. Tem o Luiz Adriano, né? Me parece que eles não vão divulgar um jogo se o Luiz Adriano não vai jogar, né? Então a gente já meio que mata a questão de quem vai ser o ataque do Inter. Pelo menos que o Inter vai ter um centroavante, um referência, né? Porque assim, tem algumas questões que o Mano trabalhou ao longo da semana e eu vou falar para vocês o que eu acredito que vai rolar o time do Inter, tá? O Mano trabalhou Matheus Dias, trabalhou Baralhas na primeira função. Diz que também trabalhou Johnny ao lado do Baralhas. Essa informação eu não tenho, essa informação é do Wagner Martins, tá? Eu tenho a informação de que a dúvida seria Baralhas ou Matheus Dias, tá? E Depena ou Maurício para a entrada do Pedro Henrique. Um dos dois sairia para a entrada do Pedro Henrique. Nós jogaríamos basicamente num 4-3-3. Só que, tá? Isso foi um teste do Mano. O que seria? Ó? Seria, vamos dizer, Baralhas ou Matheus Dias, Depena e Alan Patrick. E lá na frente os outros 3, né? Wanderson, o Luiz Adriano e o Pedro Henrique. Esse foi um teste. O outro teste seria também Baralhas ou Matheus Dias, Alan Patrick e o Maurício saindo do Depena para entrar o Wanderson, Pedro Henrique e o Luiz Adriano. Só que o que me disseram é que a tendência de time do Inter seja Keiler Bustos, Vitão, Mercado, René, Matheus Dias, Depena, Alan Patrick, Maurício, Wanderson e Luiz Adriano. O Pedro Henrique iria mesmo para o banco, tá? Esse é o time que me passaram, esse é o time que mais próximo pode chegar à escalação do Inter hoje lá no Centenário, tá? Em Caxias do Sul. Posso estar errado? Claro que posso. Mas, pelo menos é a informação que recebi. Acertei o time do Grenal, tá? Só para a gente pegar e basicamente matar aqui algumas questõezinhas, beleza. Tu acha esse time bom?
Tu entraria com esse time? Tu deixaria o artilheiro do Campeonato Gaúcho no banco de reservas? Então me conta aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia. Também quero falar com você sobre uma bolada que o Inter pode ganhar na Libertadores. O Inter pode ganhar, gente, na fase de grupos, tá? Até 25 milhões de reais. E aí eu vou explicar por quê. Porque olha só, a fase de grupos, ela vale 16 milhões de reais. Cada jogo em casa, $1 milhão. Tu pode ganhar 3 milhões de dólares, então, né, na fase de grupos. Tu pode não, tu vai ganhar, né? Porque tu joga 3 partidas em casa. A grande questão é que essa semana agora, mais precisamente nessa sexta-feira, a Conmebol confirmou que vai dar uma bonificação por vitória na fase de grupos para cada time. Não interessa se for em casa, se for fora, vai ser o mesmo valor. Ganhou o jogo, vai levar mais $300 mil na conta. Isso, $1,5 milhão de reais, basicamente, né? Então, $1,5 milhão de reais, levando em consideração que tu tem 6 jogos na fase de grupos, são mais 9 milhões, até 9 milhões que tu pode receber. Mais os 16 da fase de grupos, que eu já falei no início, daria 25 milhões. O Inter projetou chegar nas quartas de final. Então, se ganha, para chegar nas quartas de final tem que ganhar, né? Óbvio. Então, tu imagina, vai ganhar um pouquinho mais desses 1,5 milhão aí a cada vitória. Então, dá para ganhar uma grana boa com a fase, só com a fase de grupos da Copa Libertadores. Tá? A Copa Libertadores, inclusive, gente, que está trazendo para os cofres dos clubes, fazendo um montante geral de $1,5 bilhão de reais. É um absurdo, são 23% acima do que pagou em 2022. É um absurdo o valor, o absurdo que pode entrar nos cofres do clube. No total, ela vai distribuir, eu anotei ali, $301 milhões. Então, vale demais a gente dar valor para essa competição e para isso a gente precisa de reforço, né? Para isso a gente precisa de reforço. Eu vou falar do Richard Rios e aí eu vou fazer um emaranhado do que está rolando no mercado, tá? Do Inter. Ó, Richard Rios é o seguinte, hoje ele tem uma semifinal, o Guarani tem uma semifinal da Taça Independência contra o Mirassol. É um jogo único, tá? Vai para a final e aí disputaria uma bolada de $400 mil. Eles tiraram o Richard Rios dos relacionados, eles alegaram que o Richard Rios está lesionado, tá? Muito parecido com o que a gente vê aqui, né? Tipo o Cuesta, por exemplo, que estava lesionado também e quando viu estava lá no Botafogo assinando um contrato, né? Então, assim, o que se fala na imprensa do interior paulista é que ele foi tirado da partida por conta do acerto que ele está próximo de fazer com o Internacional. Colombiano, 22 anos, é um camisa 8, joga mais para frente, não é um 5, tá? E ele, então, seria a nova contratação do Internacional, estaria muito próximo do Internacional. Porque, olha só, o Guarani queria $1,5 milhão e o Inter já deu $1 milhão de oferta. Eles iam conversar ainda para tentar um bem bolado e aí sim, né, fechar a negociação. Richard Rios, que já jogou no Flamengo, teve um certo destaque no Flamengo e o Internacional vê ele como um segundo volante muito interessante, um cara que sabe jogar, um cara que tem bem desenvoltura para fazer aquela segunda função ali de centro médio e tal. Grupo, né, gente? Grupo. Sempre falo por aqui, a gente vai ter basicamente 70 jogos se a gente chegar nas finais de tudo. 70, 80 jogos. Então a gente precisa de grupo. Mais Arangues, que tem já o pré-contrato, que a gente não sabe como é que vem, porque está lesionado. Mais o Ener Valencia. Tá? Cuejar ainda, que também se diz que tem um contrato já meio que organizado para o meio do ano. Falta acertar com o Al Hilal a questão dos valores de pagar, do pagamento. Tá? Mais ainda essa questão aí, de repente, de um Diego Pituca, Ademir. Tá? Falei sobre isso, né? O Diego Pituca quer dar prioridade para o Santos se voltar para o Brasil. Se o Santos não quiser pegar, bom, daí o Inter pode trabalhar. É muito semelhante ao que ele deu de prioridade, por exemplo, o Tyson deu para o Inter, né? Por exemplo. O Ademir, o grande problema é a MLS e os clubes que querem contratá-lo e não pegar por empréstimo, que é o que o Inter quer. Cara, eu falei sobre isso, Ademir e Pituca ontem, deixar aqui em cima, tá? Tem um vídeo que é bem interessante que tu pode dar uma olhada. Então, basicamente, esses são os negócios do Inter em meio a essa semifinal de Campeonato Gaúcho, em meio a essa disputa que o Inter tá começando nesse sábado. E eu acho o seguinte, tá? Dá para ganhar lá. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo encardido, mas dá para ganhar lá. Qual o teu palpite?
Quanto tu acha que vai dar o jogo? Tu acha que a gente ganha lá e resolve no Beira-Rio, empata lá e resolve no Beira-Rio? Como é que tá o teu otimismo para esse jogo? Conversa comigo, toca aqui nos comentários e vamos bater um papo até a hora do jogo, beleza? Tamo junto, um forte abraço, bom sábado para todo mundo. Tchau!